Olá, salve, salve, muito bom dia, tá começando aqui nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, dia 6 de novembro de 2018, sejam muito bem-vindos. Ainda o Enem, saiba por que o presidente eleito Jair Bolsonaro criticou o Exame Nacional do Ensino Médio, cuja primeira parte foi realizada no último domingo. O caminho da cultura. Ministro Sérgio Saleitão afirma que seria muito ruim para o Brasil se o novo governo acabasse com a Lei Rouanet. Aliás, qual será o destino do Ministério da Cultura, hein? Vamos falar sobre isso. Reflexões matinais, um papo sobre ética, valores, espiritualidade e felicidade com a Monja Cohen e o professor Clóvis de Barros Filho, nossos convidados durante essa manhã aprazível. Você é o nosso convidado de honra também, que nos acompanha até às 11h30. Esses são apenas alguns destaques do Morning Show que está começando. Vem com a gente. Bom dia, Vinícius Moura. Bom dia, Edgar Piccoli. Temos uma hashtag para chamar de nossa? Temos sim. Eu vou nessa sua manchete aí sobre a lei, Edgar, sobre a declaração aí do nosso ministro Sérgio Saleitão e do que será agora da Lei Rouanet no novo governo Bolsonaro. Essa lei que é muito polêmica, essa lei que tem gente que acha que tem que ter mesmo, tem gente que acha que tem que acabar, tem gente que acha que tem que mudar apenas quais os artistas ali que devem se beneficiar dela. Enfim, queremos então a opinião dos nossos ouvintes, a participação dos nossos ouvintes, então com a hashtag A Lei Rouanet tem que, hashtag A Lei Rouanet, lembrando que Rouanet com T mudo, né, e aí depois você põe mais um T do tem que, exatamente, hashtag a Lei Rouanet tem que, mande a sua opinião pra gente que a gente vai botar na tela aqui daqui a pouco. O tema é igual aqui pelo WhatsApp, 11-931-7009, o que você acha da Lei Rouanet? Você acha que deveria acabar? Continuar? Ser aprimorada? Como? De que maneira? Mande sua opinião em mensagem de vídeo, tá bom? 11-931-17009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo site jp.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Além das nossas mídias sociais, estamos no Instagram e também no Facebook. Passe pela nossa página lá no Face, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning tá apenas começando. Bora lá. Jair Bolsonaro criticou ontem a questão 37 do caderno de linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no domingo. Ela tratava de um dialeto utilizado por gays e travestis, o pajubá, e questionava o candidato sobre as questões, sobre as razões, que faziam a linguagem se caracterizar como elemento do patrimônio linguístico. Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, o presidente eleito criticou a questão e afirmou que no governo dele, o Ministério da Educação não tratará de assuntos dessa maneira. Abre aspas aí. Uma questão de prova que entra na dialética na linguagem secreta de travesti não tem nada a ver, não mede conhecimento nenhum, a não ser obrigar para que no futuro a garotada se interesse mais por esse assunto. Temos que fazer com que o Enem cobre conhecimentos úteis. Fecha aspas aí, disse o Bolsonaro. O capitão reformado negou que pretenda acabar com o exame, mas ressaltou que na gestão dele não vai ficar divagando sobre questões menores. O presidente eleito afirmou ainda que o Enem precisa cobrar o que realmente tem a ver com a história e a cultura do Brasil, e não com uma questão específica do universo LGBT. Segundo ele, parece que há uma supervalorização de quem nasceu assim. Vamos lá! Bom dia, Fefito, vou começar com você. No programa de ontem, a gente falou aqui rapidamente sobre esse assunto, mas ainda não tínhamos a opinião do Bolsonaro. Ele a expressou no final da tarde de ontem. Quero te ouvir a respeito. E aí? Eu acho que tem um grande exagero sobre essa questão. Aliás, é uma questão sobre figura de linguagem. E eu acho que questionar o pajubá, que é algo que existe,
é basicamente dizer que a gente não pode falar sobre a maneira como nordestinos ou gaúchos se expressam, já que eles têm dialetos muito próprios. A gente fala gírias muito próprias. E também não acho que não falar sobre Pajubá seja a solução, porque no final das contas, essas gírias existem, os jovens falam gírias de Pajubá, as mães falam, falei isso ontem aqui, um monte de gente fala babado, bafão, da Elza, que são gírias que a gente já estão incorporadas ao nosso cotidiano. E bofe, por exemplo. Bofe? Bofe é uma gíria Pajubá. É, um bafão, olha que bofe aí. Vamos lembrando aí. Por que ignorar isso vai fazer com que isso pare de existir? Não vai, gente. Isso existe, tá inserido no nosso cotidiano, na nossa linguagem, desde os anos 70, 80. Eu, sinceramente, acho que há um grande exagero sobre essa questão, porque tratar de figuras de linguagem se trata em toda e qualquer maneira de se expressar e toda e qualquer gíria. Também acho que é uma questão em 90 e eu não entendo por que, mais uma vez, a questão LGBT acaba sendo usada como cortina de fumaça para discutir toda e qualquer outra coisa nesse país. Vamos lá, bom dia Joel, bom dia Caio, bom dia Vini, o que vocês pensam a respeito? Vamos botar aqui na nossa conversa, na nossa reflexão matinal esse tema trazido aqui na abertura do programa. O que vocês pensam? Bom dia Edgar, bom dia pessoal. Olha, eu acho engraçado isso porque... Pensa do ponto de vista de quem olha para a linguagem no Brasil, para a língua no Brasil. É um tema fascinante. Você tem a criação de um dialeto, não geograficamente, mas por um certo tipo de pessoa, uma certa comunidade que se expressa de maneira similar e ainda com palavras de origem iorubá. Ou seja, olha que curiosidade histórica e que está existindo na nossa sociedade. Assim, é uma questão interessantíssima, portanto, o Pajubá, independente da sua opinião moral, inclusive sobre travesti, sobre gay, independente de tudo isso, ele é interessante já do ponto de vista linguístico como um fenômeno que ocorre na nossa sociedade e também mostra para os jovens, e na verdade a maioria deles já sabe, só os mais velhos acho que não sabem também, que olha, elementos que surgiram dentro da comunidade LGBT, ou gay, ou dos travestis, tão frequentes, tão na nossa sociedade, tão perto, não é um mundo à parte, nem nada disso. Na verdade, acho que os jovens têm muito mais familiaridade com isso. É só uma preocupação do Bolsonaro, que ela não pode falar de sexo com minha filha de 16 anos, porque senão ela vai pensar nisso. Pode ter certeza que a sua filha de 16 anos já está sabendo você que está com essa preocupação. Infelizmente é um fato, infelizmente. A realidade é assim, não tem o que fazer. Então, quer dizer, as pessoas esquecem que foram jovens, né? Exato, esquecem disso. E olha a preocupação dele, obrigar para que no futuro a garotada se interesse mais por esse assunto. No fundo, esse é o medo. Esse é o medo que você fazendo referência à existência de gays ou de travestis, você vai estimular os filhos desta geração a serem gays e travestis. Esse é o medo. Eu vou dar uma má notícia pra ele então. O reality show mais assistido no Brasil e de maior audiência fora dos Estados Unidos é RuPaul's Drag Race. É um fenômeno gigantesco, cuja tradução, inclusive, é muito aplicada em Pajubá aqui, porque todo mundo ama, inclusive meu pai e minha mãe. Ô, Caio, vamos botar um pouco de lenha nessa fogueira aí? Precisamos do outro lado aí. Você pensa como o Joel, como o Fefito, ou você discorda? É que eu acho que aqui não se trata de fazer uma crítica pontual à questão 37 em si, mas mais ao espírito do Enem, né? E obviamente da Academia Brasileira. A gente já trouxe essa discussão aqui, falando que a universidade e obviamente os exames de acesso a ela, eles não representam mais uma pluralidade de ideias, né? Na minha época, o ditado infame era quem não cola não sai da escola. Hoje em dia parece que virou que quem não lacra não sai da escola. Então o que incomoda um pouco é o Enem lacrador. E assim, é óbvio que o Enem ele não se torna petista porque tem uma questão LGBT. Não se trata disso, se trata da seleção de questões, de pequenas nuances que num compêndio geral acabam dando o tom da linguagem. E assim, por exemplo, o dialeto Pajubá, será que ele tem todo esse protagonismo histórico, social, seja na linguagem ou até no campo dos direitos humanos mesmo, para estar entre essas 90 questões, né? Tem tantos outros assuntos para serem tratados. Eu acho que é nesse sentido. Aqui eu empresto um pouco as palavras do professor Vila, quando ele criticou o Enem, ele fala do presentismo, né? Então, vamos dizer assim, essa corrente de você fazer esses exames que medem conhecimento histórico, pensando fatos do dia a dia, mas assim,
eles são selecionados com um critério nitidamente progressista. Mas, Caio, você acha que protagonismo de linguagem é necessário para virar uma questão do Enem? Porque, de verdade, assim, se a gente for falar de Tupi ou Yorubá, nenhuma dessas línguas é protagonista. E se a gente for falar de maioria sobre minoria, que é algo que tem se falado muito nesse país, a gente nunca vai poder falar que o nordestino fala oxente, por exemplo, já que todas as outras 4 regiões do país não falam. Que é um pouco o que o Joel estava dizendo, né? Não é uma questão regionalista, né? É uma questão histórica, na verdade. É uma questão de origem. E que traz vínculos históricos. Por que tem palavras do Yorubá ali? Uma tese é porque gays, e especialmente os transexuais e travestis, que eram muito marginalizados, acabavam convivendo nos mesmos meios, por exemplo, de religiões afro, também marginalizadas. E isso criou esse intercâmbio que trouxe isso. E por que isso? Algo remontando já a história da escravidão brasileira, que criou, que deixou toda a cultura afro muito marginalizada, trouxe ela pra cá e ao mesmo tempo que marginalizava, até proibia diversos elementos aí da cultura afro, da língua iorubá. Então, quer dizer, é um fato do Brasil atual que já nos remete às condições históricas de criação do processo de criação do Brasil. Isso é algo fascinante. A gente não pode varrer, nessa discussão pontual, a gente não pode varrer para debaixo do tapete a realidade do viés ideológico das provas no Brasil. Eu participei de um painel do Parlatório Livre em que uma estudante, ela falou o seguinte para mim, ela me perguntou como que eu faço, né, para ser uma pessoa íntegra, com os meus valores, numa situação em que se eu não esquerdar na redação, o professor não vai me aprovar. E eu respondi para ela o seguinte, eu falei, olha, vamos usar aqui a analogia de um voo de avião, quando a cabine despressuriza e caem as máscaras de oxigênio. Primeiro você cobre a sua cabeça, depois da pessoa ao lado. Então, no seguinte sentido, vai lá, esquerda na redação mesmo, passa, e quando você tiver mais estofo, né, quando você tiver crescido academicamente, profissionalmente, quem sabe você possa influenciar de forma positiva, não para doutrinar em sentido inverso, mas sim para oferecer pluralidade de ideias. E aqui eu tenho que fazer uma errata, porque a gente falou muito sobre escola sem partido nos outros programas que eu participei, e sobre a deputada lá de Santa Catarina. E a gente veiculou essa informação aqui, falando que ela estaria usando a camiseta do Bolsonaro durante o seu magistério, né, enquanto ela dava aula. Foi depois da aula. Isso, e essa informação é incorreta, então eu peço desculpas aí à deputada por ter embarcado nessa narrativa. Só queria pontuar isso. Bom, agora eu acho que a grande preocupação do Bolsonaro, Joel, nessa história toda, é realmente a busca por esse tipo de conteúdo. Né? Ele acha que você colocando isso para a sociedade, né, e isso vai, obviamente, ter a repercussão, crianças menores até do que de 16 anos que não estão fazendo o Enem, estimulem ainda mais essa busca delas por esse dialeto. Eu acho que daí que está a preocupação do Bolsonaro, que sempre foi uma preocupação dele desde a época do kit gay. O medo é que as crianças virem homossexuais. Esse é o medo que tá por trás da... Ô, gente, deixa eu dar uma notícia. A gente não vira, a gente porque o Bolsonaro pensa assim. Então, mas Vini, tem uma questão sobre isso. Independente da sua opinião sobre se nasce ou se vira homossexual a partir de alguma influência cultural, o mundo tá aí. As coisas estão acontecendo no mundo. Não falar sobre as coisas não significa que as coisas não vão continuar acontecendo. Deixa eu só ponderar uma coisa aqui pra gente fechar esse assunto. Joel, Caio, eu queria ouvir vocês, mais especificamente pro Caio. Essa alegação de que não há relevância nessa colocação, nessas questões que a gente está refletindo e falando aqui do Enem, ela também não serviria como uma maneira de oprimir um lado ali, de você falar, olha, isso não é relevante porque a nossa cultura erudita, não cabe coisas assim. Não seria já uma ferramenta utilizada no discurso do presidente eleito? Olha, nós vamos também usar desse artifício para oprimir as minorias, enfim. Porque na própria prova, na redação do Enem, as recomendações são, olha, se você incorrer em algo que vá contra os direitos humanos, que expresse uma manifestação racista contra minorias, contra a raça, enfim, contra a religião, você vai estar zerando nessa prova. Será que isso vai ser acusado como ser uma ferramenta de manipulação também, de doutrinação dentro da prova? Não é possível. Há um exagero, eu acho que a gente tem que olhar as questões da ótica desse momento polarizado que a gente vive. Porque, por outro lado, poderia ser uma opressão também, visto como uma opressão. Olha, vamos abafar essa galera aí. O discurso do Bolsonaro, ele tem que ser sempre interpretado como uma reação
à supervalorização das pautas da minoria, né? Eu acredito que uma democracia é o regime das maiorias que respeita as minorias, né? Acima de tudo. Então, eu acho que é nesse sentido que ele emprega esse tipo de fala e realmente, assim, a percepção geral, né, vamos dizer assim, da maioria silenciosa é que as pautas da minoria estão assumindo um protagonismo muito grande. A maioria silenciosa até hoje no Brasil foi muito pouco ouvida, né? E grupos de interesse, grupos de pressão da mídia que não refletem necessariamente a opinião, a vontade, os anseios da maioria da população tiveram um protagonismo exagerado. Então isso funciona de forma pendular. É como o sino badalando, né? Tem uma hora que está pendendo mais para o lado, é normal que a reação venha mais forte para o outro lado. O ideal seria a gente chegar no meio termo para garantir a pluralidade de ideias. Vamos lá, vamos girar o assunto. E olha que São Fefito, a gente vai girar o assunto, mas olha, são 2 questões dentre 90. Pois é. Olha lá, vamos lá, girando. O escritor e pensador de direita Olavo de Carvalho disse ontem que aceitaria participar do governo de Jair Bolsonaro, de quem é apoiador. Ô Vini, que cargo ele toparia? Embaixador. Ele não quer muito sair do onde ele mora. Não é embaixador em qualquer lugar, não, né? Não, Tem que embaixador nos Estados Unidos, Sim. né? País onde ele falou que é o seguinte, Edgar, que se for aí feita a sugestão, né? Se for feita aí o pedido, né, para ele, o convite para ele ser embaixador, que ele não vai sair nem da Virgínia, onde ele mora, para ir para Washington. Ele vai utilizar ali do trailer dele apenas para fazer o deslocamento nos dias que ele pode ir trabalhar lá como embaixador. Isso se o Bolsonaro fizer esse convite. Agora, o que o Olavo disse já, e ele tem falado desde da semana passada, que se cogitou muito a hipótese dele ser convidado para o Ministério da Educação ou também para o Ministério da Cultura, mas que ele não se sente capaz de ser um ministro da Educação, um ministro da Cultura, porque ele não entende do funcionalismo de um ministério e que também ele não teria autonomia para fazer o que ele gostaria de fazer. Pelo que eu vi do vídeo que ele fez, é mais isso aí. O conhecimento do tema ele tem, mas ele não conseguiria imprimir as mudanças que ele acredita. Mas ele fala, como educador, eu formo adultos já para a intelectualidade superior. Né, ele não conseguiria educar crianças ou educar adolescentes, ele já educa adultos, que ele fala que no Brasil nós temos aí 50% aí de analfabetos funcionais, né, andando aí pelo Brasil, e que esse é um grande problema realmente do nosso país, que nós temos que arrumar, mas ele não se sentiria confortável num cargo de ministro, né? Então ele falou, se vir o convite para ser embaixador nos Estados Unidos, aí por duas coisas eu aceito, por essa autonomia e também porque eu saberia fazer dinheiro para o Brasil. Vamos ver o vídeo. É uma responsabilidade que eu sei cumprir e que oferece a oportunidade de fazer algo real pelo Brasil sem ter de passar pelo filtro da resistência petista, que é o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Por quê? O Brasil precisa de dinheiro. 97% do nosso PIB está comprometido. Isso quer dizer que se o presidente precisar mandar comprar a caixa de fósforo, ele não tem dinheiro. Não adianta dizer, vou rearmar as Forças Armadas, vou fazer isso, vou consertar o hospital. Tem dinheiro, só sobrou 3% só. Então, o que o Brasil precisa mais urgentemente é dinheiro. Tá certo? E, como embaixador nos Estados Unidos, eu saberia fazer dinheiro. E, ademais, o embaixador de um país, no outro país, ele tem autoridade total sobre os seus conterrâneos ali, tá certo? Ele pode mandar embora qualquer um, pode mandar prender qualquer um, ele é um reizinho. Então ele não tem satisfação a dar para petezadas, tá entendendo? Coisa que um ministro, como é que o ministro vai fazer o ministério funcionar sem a obediência dos funcionários? Não dá. Mas o embaixador, ele conversa direto com o presidente aqui, ou com o ministro das Relações Exteriores aqui, o secretário de Estado, e pronto, petezada não tem nada a ver com isso, o que a gente combinar lá vai ter que ser cumprido. Tá, então as palavras do Olavo de Carvalho, Edgar, e ele disse que para o Ministério da Educação ele sugeriu para o Bolsonaro o nome de Ricardo Vélez Rodrigues, que segundo o Olavo aí é o maior conhecedor de pensamento
político brasileiro. Quero te ouvir, Joel. Interessante essa informação que o Vini traz pra gente aqui no começo do Muito Morning Show. interessante. O que você acha, hein? O Olavo do Bolsonaro que teria oferecido esse cargo aí do Ministério da Educação e da Cultura ao Olavo de Carvalho? Olha, o Olavo de Carvalho é o maior, o principal ideólogo do projeto político do Bolsonaro. Quem fornece as ideias, a filosofia, o principal das pessoas ligadas a ele é o Olavo de Carvalho, tanto que pelo menos em um vídeo que o Bolsonaro fez, provavelmente em mais, mas eu lembro daquele vídeo, aquela live que ele fez assim que foi eleito, ele, entre os livros que estavam na mesa, estava justamente um livro do Olavo de Carvalho, uma mensagem ali de que, olha, estamos juntos com essas ideias aqui. Agora, se existe uma questão, porque de fato, o Olavo é um ideólogo do programa. Agora, dos milhões e milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro, a imensa maioria não segue as ideias, não lê o Olavo de Carvalho, uma minoria segue e lê essas ideias, uma minoria expressiva, ele tem bastante seguidores, mas o eleitorado do Bolsonaro é muito maior que isso. E fica a questão, qual o papel real, concreto, qual é a influência real que o Olavo é capaz de exercer no governo Bolsonaro? Será que o Bolsonaro faria apenas acenos simbólicos para o Olavo e para os seguidores do Olavo que estavam ligados ao projeto? Ou será que ele vai dar poder real nas mãos dele e de seus seguidores? Essa questão da embaixada vai ser um bom teste para isso. O Olavo diz, não temos confirmação se é verdade ou não, que ali foi oferecido o Ministério da Educação e da Cultura. E antes mesmo do Bolsonaro se tornar presidente. Antes mesmo dele se tornar presidente. O Olavo não pisa no Brasil há muitos anos e duvido que ele jamais voltará para terras brasileiras. Aí não sei bem o motivo. Mas o fato é que ele não aceitaria ou não aceitou esses convites, se é que foram feitos, e agora propõe que ele seja embaixador dos Estados Unidos. Vai ser um bom teste. Será que o Bolsonaro está disposto a dar poder de verdade para ele, uma posição importante, não é qualquer embaixada. Tem embaixadas que você dá justamente para quem você quer dar uma honraria e deixar bem longe. A embaixada nos Estados Unidos, não. Essa tem um papel relevante nas relações internacionais brasileiras, bastante direto. Então, dar isso nas mãos do Olavo de Carvalho seria dizer, a gente realmente acredita nessas ideias, nessa ideologia. E a gente está dando nas mãos do criador dela um poder real de exercer influência aí no futuro do Brasil. Quanto à experiência do Olavo na Romênia, o habilitar a ganhar dinheiro pelo Brasil, bom, se acontecer a gente vai ver qual o tamanho dessa capacidade. E reafirmado pelo que já falou o Bolsonaro, né, em questão de mudar para Jerusalém, Embaixada Brasileira, tá alinhado com o governo do Trump e tal. Caio Olavo é uma voz importante, né, da direita e ganhou mais projeção ainda com a própria eleição. Há quem diga, inclusive, que ele, um pouco na fala do Joel, aqui no início da fala do Joel, não teria chegado onde chegou, não fosse o Olavo de Carvalho. É por aí mesmo, você acha, ou existe um exagero também aí? Olha, sobre o Olavo, eu confesso que eu só li o mínimo que eu preciso para não ser um idiota. Que pro ouvinte que não entendeu aí o trocadilho, é o livro mais famoso dele, é aquele que o Joel mencionou, que estava aí à mesa do Bolsonaro naquele primeiro pronunciamento oficial como presidente da República, e que tem a coordenação de textos aí feito pelo nosso colega de Jovem Pan, o Felipe Moura Brasil. Aliás, eu acho esse livro muito interessante, já começando pelo o título, porque ele é intelectualmente muito ofensivo e provocativo, né? Recomendo a leitura. O Olavo de Carvalho foi fundamental para o sucesso do bolsonarismo, no sentido de que ele dá o lastro intelectual, né, equivalente ao respaldo econômico que o Paulo Guedes deu para ele, por exemplo, né? E aí, falando um pouquinho dos arquétipos, né, a gente tem os arquétipos clássicos, então, do herói, do fora da lei, do governante. O Bolsonaro é interessante porque ele já transitou por todos esses, né? Então ele já foi inicialmente fora da lei, né, um outsider, aí depois ele tem vários elementos da jornada do herói, a facada, etc e tal, e agora ele é governante. Só que o Olavo poderia claramente ser o mago dele, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele teve um papel muito relevante. Vamos a Brasília agora, conversar com Zé Maria Trindade. É a primeira vez, Trindade, que o Jair Bolsonaro pisa na capital federal depois de eleito presidente da República. Queria o teu comentário. Onde você tá, Trindade, agora? Que salão é esse? Porra, meu! Bom dia! Bom dia. Aqui é a antessala do plenário principal da Câmara dos Deputados. Se chama Salão Verde. E eu me sinto um morador daqui, exatamente do Salão Verde, viu? Olha, Edgar, daqui a pouco começa aqui uma sessão de homenagem a 30 anos da promulgação da Constituição Brasileira. E há exatos 32 anos, eu entrava aqui por esta porta para iniciar o processo profissional em Brasília, cobrindo exatamente a Assembleia Nacional Constituinte, que acabou na Constituição de 88.
E aí, para esta solenidade, foram convidados aí os presidentes dos poderes, o presidente Michel Temer, o presidente do Supremo Dias Toffoli, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu perguntei para ele exatamente sobre esta demora de vir aqui a Brasília, se seria má vontade. Ele falou, não, é porque eu estou com dificuldade física, ainda com essa bolsa, isso atrapalha, não pode e tal. Mas o fato é que Jair Bolsonaro vai passar a semana aqui, acabou de chegar ao Congresso Nacional, foi recebido com honras já, ele que é deputado federal por enquanto, né? Foi recebido com honras, foi direto para o Senado e de lá eles vêm aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. Olha, Edgar, a situação é a seguinte, Jair Bolsonaro vai se encontrar com Michel Temer, com o presidente do Supremo Dias Toffoli e aqui em primeira mão uma agenda com representantes de Israel. Há informações de que Jair Bolsonaro entrou na mira de terroristas internacionais exatamente por suas posições políticas internacionais. Ele confirmou que vai mudar a representação do Brasil de Tel Aviv e isso teria provocado irritações. É por isso que Bolsonaro está a bordo de uma segurança nunca vista aí na história dos presidentes eleitos, viu? Certo, Trindade, deixa eu falar, você falou viram vidraça, viram vitrine, não sei qual é o termo que você usou, toda a atenção voltada. Eu vou falar da atenção voltada ao vice-presidente do PSL, o Julian Lemos. Os críticos de Bolsonaro estão chamando a atenção para o fato dele ter na sua equipe exatamente esse vice-presidente do PSL, o Julian Lemos, que por 3 vezes foi alvo da Lei Maria da Penha. Agora, como era de se esperar, meus amigos aqui, todo mundo que orbita ao redor do presidente vira vidraça, não é não? Notáveis, Edgar, notáveis. Ministério de notáveis, equipe de... Tô brincando aqui. Mas, de fato, o Bolsonaro tá tendo que fazer política. E ao fazer política, o Brasil só pode ser governado com quem é capaz de fazer política. O Bolsonaro é um político e sempre foi. Vai ter que negociar também e estar junto de pessoas que não são admiráveis e que não são... e que o público não vai gostar. Ele vai ter que escolher agora entre a pureza da mensagem original dele ou a prática real de um governo. Eu não tenho a menor dúvida de que a prática vai acabar, as necessidades da prática vão acabar se impondo, mesmo que isso implique algum sacrifício, talvez parcial, do que era uma mensagem pura de que não, apenas chamaremos os melhores, os grandes técnicos ou os políticos mais limpos, não sei o quê. Vai ter político não tão limpo. O Magno Malta não tá junto dele, ele já não tava... Tá todo mundo perguntando qual será o ministério do Magno Malta, qual será a função dele no governo Bolsonaro, ainda não tá claro se terá ou não. Tem gente que apoia o Bolsonaro pedindo para ele, por favor, não dê cargo pro Magno Malta. Vamos ver o que vai acontecer, mas é inevitável. Ele vai ter que fazer política. Mesmo as bancadas aliadas dele podem até concordar com o Bolsonaro na ideologia, mas jamais vão estar dispostos a fazer tudo que o Bolsonaro quer apenas pela concordância ideológica. Vai ter que ter também o trabalho junto, vai ter que também servir aos interesses dele. Vai ter que negociar com pessoas e trabalhar junto com pessoas que não são aí os grandes bastiões da moralidade e da correção. Isso já está acontecendo, né? Um dos integrantes da equipe de transição dele foi acusado de estelionato e 3 vezes alvo da Maria da Penha. Exatamente, o Julian Lemos, exato. Então, são as imposições da política do mundo real. Bom, pra mim não tem nada desse negócio aí de política nesse caso, que é o seguinte, bateu em mulher, tá fora, precisa ver, aqui a gente fala que ele foi alvo da Lei Maria da Penha, isso precisa ser averiguado, né? A gente não pode ser leviano de acusar sem provas, né? Nesse sentido. Agora, falar um pouquinho de estratégia política, se você já é vidraça, já tem todo esse estereótipo de misoginia, seria mais inteligente colocar algumas vacinas, né, nesse sentido, lógico, trazendo pessoas competentes e tal, mas evitando esse tipo de nomeação que dê ensejo a isso que a gente está, exatamente esse tipo de noticiário que a gente está promovendo agora. Eu vou dar um exemplo contrário aí, a gente está só falando de exemplos negativos, mas na equipe de transição, por exemplo, tem um Carlos Alexandre da Costa, que é fundador do IBMEC, que já foi um diretor técnico do BNDES, tem o Paulo Ebel, que é uma liderança empresarial, que foi secretário de gestão aqui em São Paulo e economizou mais de 800 milhões de reais em um ano, né? E que inclusive é um cara muito ligado a direitos humanos, que trouxe a Mina Hadi, aquela ativista iraniana, contra o apedrejamento de mulheres e que infelizmente não foi recebida nem pela presidente Dilma Rousseff, nem pela Manuela Dávila. Então você tem esses exemplos lá, bons exemplos, que podem ser ofuscados por esse tipo de situação que a gente falou. Mas eu já fui muito claro com isso, se eu não admito nem ator que cospe em mulher, a gente não tem que admitir nunca um cara que bate em mulher. Exato. Outro bom
o nome da equipe de transição o economista Adolfo Saxida, trabalhou no IPEA, tá lá também. Existem nomes sérios ali dentro. A questão é ver que relevância e qual papel eles terão e como é que será a briga com velhos políticos ali no meio também que vão querer seu espaço. Só para fechar, Edgar, esse negócio de estratégia, eu vou dar um spoiler aqui, já tô avisando do House of Cards, que foi pauta da semana passada. Você vai anunciar um novo ministro? Não. Meu pai. Mas é que é só no segundo, terceiro episódio já, quando ela tá prestes a sofrer perante a opinião pública por ter realizado um aborto, o que ela faz? Ela nomeia o Ministério de Mulheres. Então é desse tipo de coisa que a gente pouco disso que você tá falando. Ô Trindade, o fato é que assim, o governo Bolsonaro nem começou, já tá dando o que falar e que parece que padece do mesmo paradoxo. Você lembra quando o Lula foi eleito? O Lula não pode errar, é um trabalhador, é um sindicalista que chega ao poder e não pode errar. Agora tá todo mundo de olho no Bolsonaro e é a mesma prerrogativa, ele não pode errar, né? Como se você ser correto e ser honesto, ser transparente fosse apenas uma virtude. Não que não seja, mas antes de tudo é uma obrigação de qualquer cidadão brasileiro, né? Tem alguns parâmetros no governo Bolsonaro que serão seguidos ali, né? Ele já montou ali a base do governo e agora falta a chamada periferia. São os ministérios de menor importância. São 3 superministérios. O Ministério da Justiça, o da Economia, e ninguém fala muito o Ministério da Defesa, que segundo o próprio Bolsonaro me falou, será muito importante no governo dele. Agora, esses aspectos aí, haverá pruridos de um lado e de outro, né? E cabe à equipe dele mastigar e entregar para ele exatamente a decisão. Ele tem dito, Edgar, que se alguém tiver uma proposta melhor, que apresente, ele adota. Ou seja, é um governo aberto. E aqui no Congresso Nacional está todo mundo de olho, esperando ver como isso vai funcionar, porque ninguém aqui adere de graça não, viu? Então haverá troca, o que se discute é qual é a moeda da vez para o Congresso Nacional, mas haverá troca, haverá. Legal, parabéns à nossa Constituição pelos 30 anos e os seus 32 aí de capital 32, federal, Trindade. Valeu, um abração. O Bolsonaro já chegou aqui, foi uma confusão danada aqui, já entrou no plenário do Congresso Nacional. É isso, Edgar, obrigado, bom dia. Um abraço, bom dia, Trindade, agora 10h33, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Oceans of doubts and you just can't see the light. It's dark outside, thoughts running by, there's no peace inside your mind. Feels like we're stuck and there's nowhere else to hide. It's dark inside, trying to reach for the sun that's gonna rise. We're allowed to feel like we're not ready to play, but life doesn't care, it pushes you anyway. You're allowed to cry, this is how we grow. Every day a different finish line. Ready, set, go. I won't stop, even if you fall. The
Duas visões de mundo completamente distintas se unem para um diálogo enriquecedor. O resultado é o livro que você, meu querido espectador que me acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, está vendo em minhas mãos. A Monja e o Professor, que chegou há pouco às melhores casas do ramo. A Monja é a Cohen e o Professor é o Clóvis de Barros Filho, nossos dois convidados nessa manhã, a quem dou as boas-vindas. A Monja, bem-vinda de volta, né? Ao Clóvis de Barros Filho, as minhas boas-vindas. Obrigado. Bom ter vocês prazer. aqui pra gente dar uma acalmada nessa manhã, elucidar o pensamento, refletir. Muito legal ter vocês frente a frente aqui, viu? Vamos lá, na orelha do livro, esse que eu acabei de mostrar aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, o Leandro Carnal, o historiador Leandro Carnal, diz o seguinte, aspas dele aí: o resultado é muito bom. As diferenças de formação, as idiosincrasias, os modelos polares girando em torno da mesma ideia com argumentos distintos, constituem-se em um banquete para o cérebro. Fecha aspas. Quero saber o que mais alimentou o cérebro de vocês ao longo dessa conversa que resultou nesse livro aqui. Monja? Sim. Bom, se eu começo, para mim foi absolutamente encantadora a oportunidade de dialogar com a Monja e uma ocasião de aprender infinitamente. A certeza é que somos todos fãs da Monja, né? E eu, na condição de fã, tive a honra que a editora me proporcionou de fazer esse diálogo, de conversar, de ver esse diálogo editado, transcrito, publicado e ver a minha imagem na capa junto com a Monja e meu nome junto com o dela. E isso para mim não tem preço. Você falou o Professor e a Monja aqui frente a frente. Eu preferiria dizer que estamos lado a lado, porque inclusive é mais verdadeiro, né? Lado a lado e sem dúvida nenhuma pudemos constatar que todo o campo de reflexão que ela tem, proveniente do budismo, é muito curiosamente complementar e conciliável com a pequena formação que eu tenho de filosofia ocidental. Monja. Bom, para mim foi uma grande alegria poder conversar com o professor. Eu havia ouvido ele em algumas palestras, havia assistido no YouTube. Se vocês não ouviram, eu recomendo. São muito interessantes, muito dinâmicas, muito cheias de energia, à procura da excelência. E quando eu fui falar com ele, eu fiquei muito bem, me senti muito bem recebida. E como ele diz, estamos lado a lado, nós temos pensamentos semelhantes que vêm de linguagens diferentes. Então não vejo conflito. Eu não vejo, embora sejamos polaridades, vamos dizer, de pensamento Ocidente e Oriente, eu acho que o nosso cérebro tem os dois lados e não um lado só. Então, se eu pensar que o meu cérebro é uma completude do Oriente e do Ocidente e que fazer funcionar os dois lóbulos cerebrais é muito agradável ao ser humano, não há conflito. Mas se eu escolher apenas um dos lados e dizer apenas este lado é bom e o outro não presta, eu vou sofrer muito e vou causar sofrimento a mim e ao mundo. Eu queria perguntar para os dois o seguinte, essa falta de diálogo que a gente tem hoje, ela foi trazida pelas redes sociais ou as redes sociais que trouxeram uma falta de diálogo que já existia antes na sociedade? Bem, eu acredito que toda vez que surge uma técnica nova, essa técnica, ela, ao mesmo tempo, ela dialoga com uma realidade pré-existente e faz surgir alguma coisa que não existia antes. Eu te dou um exemplo de alguma coisa infinitamente mais simples. Vamos imaginar que a gente esteja aqui na Avenida Paulista e que alguém se aproxime para fazer uma pesquisa de opinião. E que alguém nos pergunte, por exemplo, sobre o que nós achamos do último governo estadual ou municipal, alguma coisa assim. E você se dá conta, nesse momento, que você vai elaborar um discurso, às vezes
em questionário fechado para responder perguntas com respostas já estabelecidas, ou então um questionário aberto, mas o que você vai produzir ali, você não produziria se não tivesse aquela pessoa fazendo aquela pergunta para você. Portanto, aquela pessoa não registra uma realidade, mas faz acontecer uma realidade que a presença dela, sem a presença dela não aconteceria. As redes sociais me parecem a mesma coisa. É evidente que a rapidez com que essa polifonia nos bombardeia, esse número imenso de discursos chega até nós, nos faz, ao considerá-los, produzir um discurso que, se eles não tivessem ali, jamais produziríamos. E, portanto, as redes sociais não são um mero registro de uma realidade pré-existente, mas fazem acontecer alguma coisa que, sem elas, ou não se manifestaria, ou se manifestaria diferentemente. Por isso, a realidade não é, a técnica não é passiva, mas ela é interativa e, portanto, ela faz surgir coisas que dependeram dela para existir. Deixa eu fazer uma pergunta ensejando aqui. Vocês consideram que essa situação que a gente está vivendo, que as pessoas estão discutindo acaloradamente, às vezes brigando por causa de política, ela é superior ou inferior, ou preferível ou pior do que a situação anterior, em que talvez as pessoas não brigassem, mas também tivessem mais alienadas, mais distantes da política? Bom, é interessante que a gente comece a pensar um pouquinho mais fora das seus confortos pessoais. Mas será que estão fazendo isto? Será que no momento em que estão discutindo questões políticas, estão pensando no que é melhor para o país, para a população, ou estão pensando nos seus valores pessoais? Será que conseguiram sair do pequeno eu, que o Freud vai chamar de ego, e estão lá muito voltados para si mesmos e não querendo ver uma coisa maior? Então, a questão de estarem falando que foi uma provocação, e tem sido uma provocação, que é interessante, porque ao falar você pensa também alguma coisa, então estamos pensando um pouco mais e demonstrando nossas ideias, mas será que são nossas as ideias? É interessante isso. Eu tenho um questionamento nesse sentido, Monja. Eu não sei se a senhora está familiarizada, já trazendo aí essa história do ego, né? Se a senhora está familiarizada com a obra do Eckhart Tolle. Ele é um autor famoso, autor do Poder do Agora, e ele conta um episódio, ele sofria de ataques de ansiedade. A gente está falando muito de conflito, de diálogo entre pessoas, mas existe também um conflito interno. Ele era um cara que sofria de ataques de ansiedade, um belo dia ele acorda, ele fala, olha, eu não consigo mais conviver comigo mesmo. E isso dá um estalo, ele tem um momento de epifania, porque o que acontece é o seguinte, ele chega à conclusão que tem mais, não existe uma pessoa só dentro dele. Então, a consciência que pensa não é a consciência que é. A nossa essência é anterior ao nosso pensamento. E a partir disso, ele elabora a teoria dele de desconstrução do ego, o que é uma coisa muito difícil de fazer. Então a minha pergunta para a senhora é a seguinte: o ego, ele é nosso amigo, ele é nosso inimigo, ele é uma ferramenta da mente, como a gente doma ele, a gente tem que cuidar dele como se fosse, enfim, o nosso pet, como que a gente faz para lidar com o nosso ego e controlá-lo? Faz parte da nossa psique, nós temos que ter uma identidade própria, mas ele não é o chefe da casa, ele não é o dono da casa, e se você não perceber, começa a se tornar o chefão. E assim, ele não tem capacidade de chefia. Então, aí que surgem as bobagens, né? Ele tem uma função, que é a nossa identificação. Se eu estou com sede, eu bebo. Não é você beber água que vai matar a minha sede. Mas, ao mesmo tempo, se achar que tudo que eu faço em relação a este personagem interno, eu vou ficar muito limitada. E por isso, não temos que matá-lo. É absurdo isso. Nós temos que conviver com... quando fazemos práticas meditativas, a gente tem uma técnica que é interessante. A pessoa está com a cabeça muito tumultuada, pensando muitas coisas, você diz assim, conte de 1 a 10. Mas tem que contar de 1 a 10 sem ser interrompido pelo fluxo de pensamentos. Então você vai 1, 2, 3, já interrompeu, volta para o 1, até chegar no 10. Significa o quê? Você deixa o ego ocupado. Você lhe dá uma função, ele fica ali preocupadinho em contar de 1 a 10 e você se liberta da prisão que ele pode dar a você de dizer, quero pensar sobre isso, quero falar sobre aquilo, fiz isso antes, vou fazer aquilo depois. Ele fica ocupado. Então, dá alguma ocupação para esse eu menor, para você ter liberdade mental de poder relacionar-se com outros aspectos da sua consciência.
E como fala, nós temos vários níveis de consciência. A consciência que capta as coisas pelos sentidos, uma que gerencia tudo que entra pelos sentidos, uma que leva e traz para uma grande memória, uma grande cloud. E nós às vezes pensamos, e essa que leva e traz, tem a falsa impressão que a cloud é fixa e permanente. E o que a gente percebe é que não há nada fixo nem nada permanente. E isso dá uma liberdade tão grande, porque toda a suposta crise que estamos passando, ela pode ser muito rica, porque primeiro sabemos que não é fixa nem permanente. Bom, já nesse sentido, então, eu queria aproveitar e complementar com uma pergunta. Já que a gente está falando de diálogo e ego e de coisas não permanentes, vocês acreditam em diferenças irreconciliáveis? Vocês acharam algo que era incontornável entre vocês durante esses diálogos? Incontornável? Não, acho que não. Eu não tive o tempo de estudo que o professor tem. Então, o professor estudou muito filosofia ocidental, ética, e que não é o meu campo de estudo. Eu estudei mais o budismo. Então, nós temos linguagens diferentes. Quando eu comecei, antes de começar a falar com vocês, eu pensei assim, está tanto conflito que esse dentro do budismo é um dos 6 mundos. Tem 6 mundos no qual nós vivemos e passamos por eles, em cada hora passamos por todos eles. O mundo celestial, que está tudo bem, está tudo gostoso. O Ashura, que é o briguento. Como você pensa assim? Eu tenho que discutir com você, eu tenho que dar um braço de ferro e ganhar de você. Quando você abandona isto, é de uma riqueza tão grande a vida. Eu não preciso ganhar nenhuma discussão. Eu não preciso vencer ninguém, eu não tenho inimigos. Aquele que me provoca é um ser iluminado que me mostra o caminho, me ensina até como argumentar melhor. Então, nesses 6 mundos, pode ser bichinho, só o instinto, pode ser o mundo de sofrimento dos infernos, pode ser o mundo dos desejos, que é sempre insatisfeitos, e o mundo humano. Dizemos que são 6 mundos. E que a gente gira em uma hora por todos eles. E por que a gente está dando tanta atenção ao Ashura? Ninguém está brigando o tempo todo. Nós temos momentos de conflito, momentos de diálogos mais ríspidos, mas a maior parte do tempo não estamos fazendo isto. E é perceber, senão vamos dar muita ênfase a um dos aspectos que não é único do Brasil, dos seres humanos, da nossa personalidade. Professor, deixa eu aproveitar e perguntar aqui. Tem 2 questões que me parecem, a princípio, antagônicas e que é o mote desse livro aqui de você. Estamos falando de espiritualidade e de conhecimento. O conhecimento como cartesiano, acadêmico, você adquire conhecimento. Mas a espiritualidade, ela não carece do conhecimento para se fazer numa pessoa. Se fala aí, talvez, em sabedoria. Tudo. Como é que essas coisas podem caminhar juntas dentro do teu meio, uma vez que, aparentemente, quanto mais se adquire um conhecimento acadêmico, cartesiano, mais se encontra dificuldade em encontrar razão no impalpável? Olha, a tua pergunta é excelente, porque 30 anos no meio acadêmico e eu conheci gente de todo tipo. Gente de grande preparo e maturidade espiritual, mas também gente que não conseguiu converter o imenso repertório cognitivo que tem em, digamos, uma disposição emocional para a vida que lhe seja mais favorável e salutar. Então já vi acadêmicos fazendo coisas incríveis do ponto de vista de mesquinharia, puxação de tapete, sacanagem, etc., que, claro, faz parte de todo o universo. Mais do que fora da academia, né? Mas eu não diria, porque a concorrência é grande, né? A concorrência fora da academia é grande, então mais eu não sei. Mas falo pelo que tem dentro, e o que tem dentro às vezes não traz muito orgulho de pertencer. Né? Então, acho que respondendo aí a sua pergunta. Só queria fazer um pequeno comentário àquela pergunta do conflito. E eu tenho para mim que se todos nós concordássemos a respeito de tudo, a política sequer existiria. A política, portanto, é uma forma socialmente aceita e legítima de gerir com racionalidade as pretensões contraditórias, excludentes e assim por diante. Então, a partir do momento que o mundo é escasso e que os pretendentes a esse mundo são muitos, é evidente que aquilo que me alegra e aumenta a minha potência
pelo qual eu lutarei, não é? Pode implicar a sua tristeza. E, portanto, é claro que o conflito existe. Eu penso que, talvez, onde possamos melhorar é justamente criando condições de legitimidade, ou seja, de aceitabilidade por todos, de formas de gestão de conflito que, uma vez satisfeitas, atendam a todos. Mais ou menos assim. Se eu ganhei, ótimo, eu vou exercer o poder por um certo tempo. Se eu perdi, bom, eu perdi. E eu tinha aceitado as regras anteriores. Então, se eu perdi, é hora do outro agora governar. E assim, digamos, essa aceitação das regras do jogo, que deve ser de todos, é a maior garantia de que elas sejam sempre respeitadas, né? Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, faz parte do jogo, mas a partir daí a política implica esta aceitação e esse respeito de todos por aquilo que foi combinado. Agora, deixa eu entrar com uma... Pode ir, Vai lá, João. Eu queria aproveitar o gancho Essa da sequência política, perfeita. só perguntar, a gente vive um momento político novo no Brasil, com a eleição aí do Bolsonaro, que representa uma mudança dos valores ali. Quais os riscos dessa nova situação brasileira? Você pergunta para mim? Pergunto para você. Bem, eu imagino que toda vez que você fala em risco, é porque você tem na sua mente uma espécie de sociedade ideal que poderia ser agredida por uma realidade que esteja por acontecer. E, portanto, tudo depende daquilo que você tem como sociedade ideal para eu poder saber o que poderia agredir o que eu não sei. Então, Parte da sua sociedade ideal. Não poderia te responder. Eu penso que, havendo o respeito das regras do jogo, em outras palavras, a aceitação de que as nossas instituições são garantidoras da democracia, que haja respeito a novas eleições e a troca do poder a cada 4 anos e que os poderes, por freios e contrapesos, continuem atuantes e que, de certa maneira, nenhum deles tenha uma preponderância exagerada sobre os demais e também a expectativa de que esses poderes venham a atuar de maneira respeitadora do interesse do povo soberano, pois, havendo essas garantias, o resto tudo vai estar na mesa para ser discutido. E não creio que haja nenhuma força hegemônica capaz de fazer triunfar seus interesses, seus apetites e seus ideais sem uma devida conversa e aceitação de pontos de vista contrários e a consideração desses pontos de vista. Então eu acho que o risco maior é justamente a não preservação das regras do jogo, mas eu acredito sinceramente que a sociedade está madura o suficiente para defender as regras do jogo tal como elas foram definidas por nós. Eu voto com você, Fefito, que está na fila para perguntar, taxiando. Eu já retomo aqui essa conversa com os nossos convidados nessa manhã aqui, a Monja Cohen e o professor Clóvis de Barros. Eles são os responsáveis por essa obra que você que nos assiste está vendo aqui em minhas mãos, a Monja e o professor. Daqui a pouquinho, faltando 1 minuto para as 11 horas, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Hoje recebendo aqui para um bate-papo no estúdio do Morning Show a Monja Cohen e o Clóvis de Barros Filho. Eles fazem o texto, né, através das reflexões, porque o tema do livro é A Monja e o Professor, reflexões sobre ética, preceitos e valores. Esse aqui que você vê em minhas mãos. Tá batendo um papo com a gente aqui aberto. Fefito, ficou aí a tua pergunta aí no final do último bloco. Eu fiquei refletindo muito sobre o que vocês falaram no bloco anterior. Eu lembrei de um amigo que me falou que as redes sociais acabaram com os freios sociais também. As pessoas pararam de ter vergonha de falar coisas que desagradam os valores de outros, assim, coisas racistas, homofóbicas, ou enfim, qualquer ofensa que o valha. E aí eu fiquei pensando aqui, como é que você dialoga com alguém que tem valores tão diferentes quanto os seus, assim? É só uma questão de ego ou você consegue achar afinidade mesmo em alguém tão diferente? Eu acho que somos, primeiro, todos humanos.
E todos somos sujeitos à educação e a treinamento. Então, quando você encontra alguém que tem um pensamento muito contrário ao seu, pensar como foi que criou essa forma de pensar, de onde veio, surgiu da onde, que tipos de livros leu, que tipo de relacionamentos teve na sua vida. E há certas coisas que dá até para ter um pouco de compaixão. Há certas pessoas que você fala assim, nossa, como a mente ficou tão pequenina, como que é capacidade de inclusão, de acolhida, né? Quer dizer, o que faltou para esse ser humano? Ternura, amor, carinho, o que foi? Mas esses pensamentos existem, têm rodado a humanidade desde que nós conhecemos como humanidade. Não é novidade. A gente acha que é uma coisa agora no mundo, não, sempre houve conflitos, formas diferentes de pensar, guerras, holocausto. Tudo isso nós já passamos por isso, né? Então nós compreendemos que há pontos de vista muito diferentes. E é interessante quando o professor fala que nós compreendemos que existe um sistema democrático a ser preservado, e nesse sistema democrático quem perdeu pode ser oposição, sim. Oposição não significa que eu quero tirar o governo e quero acabar com isso, mas eu posso trazer uma reflexão de outro olhar que pode enriquecer, inclusive, quem está no poder. Eu tenho voltando aí para a esfera de como lidamos aí com a nossa vida, melhorar a qualidade de vida, né? O Jordan Peterson, que é autor do 12 Regras para a Vida, ele coloca, que eu vou citar uma passagem dele, pessoas precisam de princípios ordenadores e que de outra forma o caos começa a acenar. Trazendo um pouquinho para a cultura pop, eu lembro da frase do Renato Russo, que disciplina é liberdade. Eu tenho como uma das minhas imperfeições a indisciplina, e eu percebo até como a falta de organização me atrapalha em certo sentido. Como a senhora já nos instruiu aí a contar até 10 num fluxo contínuo de pensamento, que é o meu próximo objetivo a ser alcançado, que hábitos que a senhora sugere para melhorar a qualidade de vida, esses pequenos desafios do dia a dia, para o nosso ouvinte que está muito estressado, que também sente uma certa desorganização, e também queria saber se a senhora concorda que esses princípios ordenadores, que a ordem, para citar nossa bandeira, que a ordem ela é necessária para o progresso, isso do ponto de vista individual. Eu acho que tudo que nós fazemos, e nosso aprendizado, ele depende de disciplina, né? Nós somos treinados desde que... Imagine, diz que as crianças até 6 anos de idade têm uma capacidade cerebral de um gênio, porque está fazendo inúmeras conexões neurais de aprendizado e apreensão do mundo. Nós não perdemos isso, nós perdemos grande parte disso, mas continuamos. E esse aprendizado ele tem que ter um certo direcionamento para não ficar as informações todas rodando num espaço vazio, que quando você vai puxar, você não sabe de onde tirar. Então... o que nós fazemos é ter certos horários que você determina para você mesmo, conforme a sua rotina, do que vai fazer. E não é sempre fazer a mesma coisa. Mas uma técnica que eu acho essencial, que chama-se respiração consciente, essa funciona para todos em qualquer circunstância. Eu recomendaria até que de hora em hora a gente desse uma parada e respirasse conscientemente. É inspirar sabendo que está inspirando, há uma pequena pausa e expira sabendo que está expirando. Porque se vem muitas informações e você não conseguiu, o seu computador não conseguiu ainda processar todas elas, você não vai ter respostas às provocações do mundo. Então às vezes você precisa dar um tempinho, respira e faz escolhas. As escolhas são muito importantes. O professor está fazendo essa prática, professor? Precisa dela em alguns momentos? Ou? Olha, eu... Da respiração consciente. Com toda sinceridade, ante a pergunta se eu tenho alguma sugestão para viver melhor, se eu tivesse, eu já teria aplicado a minha própria vida e não viveria de maneira tão angustiada como eu vivo. Então eu realmente não me considero em condições de dar dica para ninguém a respeito de nada. E pior, devolvo ao curioso o abacaxi de deliberar ele mesmo sobre a sua vida, porque não encontrará em mim nem mesmo referência a imitar, de forma nenhuma, né? Então eu acho que se é confortável para você ouvir um ou outro unguento que possa supostamente te melhorar, não encontrará em mim esse respaldo. Agora, o que eu sim recomendaria é que você, enquanto você mesmo, né, sem ter a pretensão de fazer clube ou sindicato,
que você tenha condições de observar na sua relação com o mundo a maneira como o mundo te afeta. Que tipo de efeito o mundo produz sobre você? Se é potencializador, se é apequenador da sua potência, se alegra, se entristece, se causa esperança, se causa medo. Porque essa análise, né, do que acontece com você pode permitir a você um conhecimento melhor sobre si mesmo. Acredito mesmo que se há algo a conhecer sobre nós, é sempre de maneira assim provisória e pobre a maneira como nós nos deixamos afetar pelo mundo nas múltiplas e infinitas situações de vida que temos que encarar. E assim conseguiremos usar a inteligência para forçar a barra e encontrar mundos supostamente alegradores e potencializadores e fugir e evitar mundos que supomos sejam apequenadores em função das experiências anteriores. Mas o que vale para você não tem a pretensão de valer para mais ninguém, porque não costuma dar certo. Perfeito. Eu queria rapidamente para a gente fechar, Vini. Voltar a falar um pouquinho das redes sociais, que tem sido palco aí de grandes debates, né? Além da mera exposição de você querer registrar tudo que você está fazendo a todo tempo, tem essa necessidade de querer falar sobre tudo, de querer opinar sobre tudo e de querer divergir sobre tudo. Isso é fruto do quê? É de carência, é de solidão, é de uma necessidade natural das pessoas de querer se mostrar para os outros? Veja, eu não sei te responder, né? Não tenho nenhum problema em te dizer isso. Eu poderia arriscar meia hora de chute, né? Mas, assim, o que eu penso é que toda existência social pressupõe um certo tipo de manifestação, de posicionamento. E, em cada época da história, houve condições materiais diferentes para essa exposição e esse posicionamento. A dos tempos de hoje é essa preponderantemente. Então, de certa maneira, as pessoas se sentem impelidas e constrangidas para poder obter do outro algum reconhecimento da própria existência a participar de um jogo onde as condições de manifestação são as que são. Agora, evidentemente, acredito mesmo que a nossa vida para se realizar como uma vida propriamente humana, implica algum tipo de convivência, né? Desde Aristóteles, que dizia que o homem é animal político, dotado de razão, de logos, de comunicação, de capacidade discursiva. Perceba, aparentemente alguém que não se relaciona de jeito nenhum, um caso cerebrino hipotético de alguém que não encontra nunca ninguém, nunca encontrou ninguém, evidentemente falta a ele alguma coisa garantidora da sua humanidade. E por isso, como a monja disse, antes de mais nada, somos humanos. E sendo humanos, completamos a nossa humanidade a partir do olhar do outro, do reconhecimento do outro, que chancela, por assim dizer, a nossa existência. Perfeito. E reconheci muito o discurso da monja quando disse aqui, olha, a questão não é ganhar ou não um argumento, um debate, tudo, mas expor ideias, ouvir o contraditório e a partir daí evoluir, se for o caso, juntos, né? Eu queria agradecer a presença aqui no Morning Show da Monja Cohen, do professor Clóvis de Barros Filho, eles lançando esse livro, eles estão lançando, já lançaram, né, nas livrarias de todo o Brasil, A Monja e o Professor, Reflexões sobre Ética, Preceitos e Valores. Esse aqui que você que nos assiste vê em minhas mãos. Muito obrigado pela presença aqui e pelo papo. Obrigada, que apreciem suas vidas. Nossa, eu agradeço muito a oportunidade e quero dizer a você, ouvinte e hipotético leitor, compre o livro pela monja. Quando muito, é o que ela diz que é o interessante. Fique ciente disso. Muito bom. Agora 11h14, horário de Brasília. Temer, Sérgio Saleitão, disse ontem que o fim da Lei Rouanet seria muito ruim para o Brasil. Os detalhes chegam com o repórter Matheus Meirelles. O ministro da Cultura defende a Lei Rouanet e diz que o benefício deve ser mantido e ampliado. Nesta segunda-feira, Sérgio Saleitão esteve em São Paulo para o lançamento do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, o MICBR, que ocorre até o próximo domingo.
Questionado sobre as mudanças discutidas pela equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro, o ministro disse que a Lei Federal de Incentivo à Cultura é a mais rigorosa e transparente que existe no país. Graças a ela, mais de 17 bilhões de reais foram injetados na nossa economia criativa, contribuindo para a geração de renda, a geração de emprego, a geração de valor, a geração de exportação, a geração inclusive de aumento de arrecadação tributária e, portanto, a geração de desenvolvimento. Penso que nós resolvemos nos últimos 2 anos grande parte dos problemas que eram apontados. Eu duvido que haja hoje, em nível municipal, estadual ou federal no Brasil, um programa onde haja mais rigor e mais transparência do que a Lei Rouanet. Sérgio Saleitão disse que espera que a realidade e o bom senso falem mais alto nesse período de transição. O secretário de Governo de Cultura da Argentina, Pablo Avelluto, também participou do evento na capital paulista. Ele falou sobre as expectativas para o governo de Jair Bolsonaro, que já pontuou que não terá o Mercosul como uma das prioridades econômicas. Esse vínculo, seja como seja a forma que vaya a ter no futuro, pero claramente va a ser un vínculo fuerte y esto ha sido ya anunciado por el nuevo gobierno y creo que también ha sido manifestado así entiendo que ha sido manifestado así también por el gobierno del presidente Macri. Pablo Avelluto não acredita em retrocessos nas relações entre os dois países no que diz respeito à cultura. O MIC-BR, realizado até domingo em São Paulo, reunirá empreendedores, investidores e artistas. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, a expectativa é que o evento movimente mais de 10 milhões de dólares em negócios e gere impacto de 39 milhões e 700 mil reais. Tá aí, vamos lá. Joel, Caio, vocês concordam com a fala aí do ministro? Concordo, Edgar. Olha, a Lei Rouanet, ela é imperfeita, ela tem problemas que não são fáceis de solucionar, mas ela, no todo, considerado o saldo final dela, na minha opinião, é positivo. Tá? Porque do ponto de vista do Estado, as renúncias fiscais que ela permite são menos de 2 bilhões de reais, até que é bastante dinheiro, mas é muito menos do que muitas outras renúncias fiscais que vigoram no país. Ela permite que você financie aí a área da cultura e da arte, muitos projetos que não existiriam sem ela. E você tem, ao invés do Estado estar tomando a decisão, ao invés do governo estar tomando a decisão de quem vai financiar ou não, você pulveriza isso nas empresas e até nas pessoas físicas, que muita gente não sabe, mas a própria pessoa física pode fazer doações também com Lei Rouanet. Então você pulveriza essa decisão sobre o que financiar. É claro, nada é perfeito nesse mundo, mas o saldo final, na minha opinião, é positivo, porque permite a existência de muito mais iniciativas, eventos culturais, filmes, espetáculos, do que a gente teria de outro modo. Para mim, a grande questão é, vai ter dinheiro do governo para as artes? Minha resposta é sim, porque sem isso a gente teria muito menos arte e cultura. Então, já que vai ter, qual a forma? A Lei Rouanet dá uma forma razoável de pulverizar essa decisão, tirar o critério político, fica o critério de várias empresas, também são viesados, mas ao menos são várias tomando essa decisão e não um só. É curioso esse olhar que você dá, viu, João? Vou passar a bola para o Caio fazer o comentário, mas é curioso o olhar que você dá, um olhar econômico, né? Você dá a questão da distribuição econômica ali. Mas é legal a gente colocar nesse papo também que arte e cultura, na verdade, devem ser vistas como uma ferramenta, uma fonte de informação, né, do cidadão, da sociedade, e através da premissa primordial da democracia, que é a liberdade de expressar o pensamento, né, e além de exprimir a sensibilidade artística, ela valoriza a liberdade de expressão no sentido de criar uma identidade, um pensamento de cidadãos, né? Financiando atividades que são importantes do ponto de vista cultural, mas que não seriam viáveis no mercado, pelo lucro. Então, cria um caminho possível para ajudar essas atividades. Eu concordo 100% com o Joel, e eu acho, na verdade, que a Lei Rouanet sofre com uma onda de desinformação muito grande. É óbvio que ela é uma lei imperfeita, e é óbvio que, por vezes, ela contempla quem não deve ser contemplado. Mas eu tenho a impressão de que boa parte da população não sabe como a lei funciona. É basicamente como se um artista tivesse que ir no governo e ganhasse um dinheirinho ali na caixinha, na mão, e é isso. Não sabe nem o que é uma renúncia fiscal nesse sentido. Eu acho que para a Lei Rouanet perder parte da antipatia com a qual ela conta de boa parte da população, como se fosse uma grande mamata e etc., precisa
tornar mais claro o modo como ela funciona, para que a população entenda. Exato, como o fomento é distribuído na classe artística. O que você pensa a respeito, Caio? Na verdade, eu vou concordar aqui com a bancada de que existe muito preconceito em relação O efeito da mão Cohen aqui, se faz. Efeito imediato. Eu discordo. Então, mas existe muito preconceito em relação à Lei Rouanet, mas esse preconceito, de certa forma, ele é justificado, agora saindo um pouquinho a monja, em decorrência da farra petista no Ministério da Cultura e do enviesamento ideológico nesse tipo de pauta, né? Essa crítica é uma crítica recorrente, né? Com certeza, só que o fato é que, como o próprio ministro colocou, grande parte desses vícios já foram sanados, né? E o Joel colocou um ponto muito interessante que, para mim, é o que é onde a gente devia focar. Mas como assim enviesamento ideológico? Porque show da Cláudia Leite pode ser Lei Rouanet. O Fantasma da Ópera como musical pode ser Lei Rouanet. Não são exatamente coisas petralhas, entre aspas. Não só, na verdade, assim, aqui a gente está falando do conceito de bolsa artista e depois, dentro de um caldo de cultura, todos esses artistas, eles acabam se manifestando pró-governo e, no caso das últimas décadas, né, um governo lulopetista. Mas, para mim, o ponto central, isso daí já tá praticamente sanado. Você tem vários museus nacionais que vamos falar aí de alta cultura, né, que rodam só por causa da Lei Rouanet hoje em dia, mas o ponto que tem que ser valorizado é uma coisa que o Joel colocou, que é você pulverizar a decisão do investimento de capital, porque por ser uma lei de incentivo fiscal, basicamente a gente está falando de impostos federais, né, IR, para investidos alocados diretamente nesses projetos. E eu iria mais longe, da mesma forma que a gente tem a Lei Rouanet, qual que é uma crítica que se faz, né, aqui que o Fefito colocou? Quando uma Cláudia Leite faz um projeto desses, o que acontece? O produto cultural, o governo ele é sócio só da despesa e não na receita. Isso realmente incomoda a parte da população, até porque o artista tem capacidade de investimento. Mas eu sou favorável, inclusive, a aplicar a lógica da Lei Rouanet, do incentivo fiscal, para as outras áreas, como é o caso da segurança pública. Já tem um projeto piloto desse no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, feito por iniciativa do Instituto Cultural Floresta, e na qual os empresários investem diretamente no equipamento das polícias. E isso é muito legítimo. Você cortar o governo como intermediário é sempre bom negócio, viu, Edgar? Vamos lá, sobre a Lei Rouanet, fizemos a pergunta aqui para os nossos ouvintes, para eles refletirem a respeito, darem opiniões. Vamos ver, chegaram uns vídeos pra gente. Solta aí, Bruno. Bom dia, pessoal do Morning. Aqui quem fala é o Aldo Maré. Referente ao tema de hoje, a Lei Rouanet tem quê? Eu acho que a Lei Rouanet, assim como todas as leis aqui no Brasil, ela precisa ser aperfeiçoada, melhorada, melhor explicada, inclusive para todo mundo que não a conhece, entendeu? Porque lei no Brasil aqui, como já diria um amigo meu, é igual salsicha. Se você soubesse o que é a primeira e o que é a segunda, você não respeitaria a primeira e não comeria a segunda. Ela precisa ser melhor detalhada, melhor explicada, para que todas as pessoas também possam observar melhor. Afinal, nem tudo é ruim na Lei Rouanet. Eu acho que ela precisa ser melhor trabalhada. Um grande abraço. Saudade da Paulinha. Valeu, Vini. Tá mandando bem aí nas hashtags, viu? Abraço. Valeu, ouvinte participando aqui do Morning Show. É a metáfora da salsicha. Gostei. Vamos aqui com mais uma polêmica fechando o Morning Show, agora envolvendo a atriz e apresentadora Antônia Fontinelli e o jogador Sheik do Corinthians. E aí, Vini, conta, não podemos convidar os dois pra mesma festa não, hein? É o seguinte, né, o Sheik, como bom atacante que é, tem que saber pra cima de que zagueiro que ele tá indo, né? Aí você vai pra acima do zagueiro Antônio Fontinelli e você vai levar carrinho, viu? E carrinho pesado. Primeiro vamos pra fala do Sheik, Edgar, que ele deu para um canal no YouTube que é o Resenha Delas, falando dessa época aí que ele ficou tanto com Antônia Fontinelli como com Nicole Balls. E um relacionamento que, segundo o Sheik, foi ao mesmo tempo, viu, Edgar? Vamos ver o que ele falou. Isso aí foi um ponto muito negativo, assim, na minha vida. As pessoas que não me conhecem pensam que, pô, que pilantra, né? Que... Tá bom, não sou santo, tá, gente? Confesso. Mas eu nem lembro. Mas se eu pegava, história. assim, as duas na época, né? Foi mal, mas... Hoje em dia já sabe.
Mas eu também não delas. tinha nada sério com elas, né? E elas tinham a vida delas. Agora, eu não tinha um compromisso sério com nenhuma. Quando a agenda batia, a gente ficava, saía, conversava, e nem sempre ficava, conversava às vezes. Segunda, terça, Mas assim, a verdade é que não lidar tinha com essa nada vida de sério. solteiro, assim. E... Foi desnecessário, essa é a real. mas assim, teve uma situação legal, assim, porque teve um sentimento, assim, também, né? De gostar, pelo menos, de estar perto um do outro. Teve. Eu acho que o negócio era mais entre ela lá do que, na verdade, comigo, assim. Ah lá. O Sheik, ele gosta de uma boa polêmica. Aliás, pro Edgar, a notícia do dia aqui foi que o Sheik, na verdade, ainda é jogador do Corinthians, né? Jogador? Não Mas sabia que ele tava realmente, jogando. que ele voltou pra se aposentar no Corinthians. Mas aí veio a resposta, lógico que ela não ia deixar barato, né? Antônia Fontinelli, que mandou para vários veículos aí de imprensa uma resposta pro Sheik dizendo o seguinte, que ela conheceu o Sheik em novembro de 2014, terminou com ele em março de 2015, portanto foram 4 meses aí, sim, de um relacionamento, e que ela fala que foi uma exposição até desnecessária, que ele apresentou a família dele para ela, e que com o passar do tempo ela conseguiu ver quem era o Sheik, que realmente ele se relacionava com outras mulheres ao mesmo tempo, mas aí ela vai além, ela diz, a culpa não é dele, é minha. Minha mãe sempre me dizia que quem se mistura com porcos, farelo come. E esse é um caso nítido que eu me dei muito mal por ter me envolvido com esse rapaz. E aí ela termina, Edgar, dizendo o seguinte: no dia que o Emerson Sheik se assumir gay, ele vai ser muito mais feliz. Acho que tá faltando isso, que daí ele vai entender melhor, vai se entender melhor como pessoa. Esse barraco da Antônia Fontinelli e da Nicole Balls por causa do Sheik é antigo. O Pânico, na época da TV, chegou a cobrir isso bravamente, como diria. Eu não acho que acusar alguém de gay seja necessariamente um detrimento. Eu acho, inclusive, que é uma violência tirar alguém do armário. Mas a Antônia Fontinelli é uma zagueira que não dá pra mexer com ela já chega de carrinho. E eu preciso fazer um merchan aqui hoje, já que a gente tá falando de celebridade. Entrou no ar o meu blog na Jovem Pan Online. Se você quiser ler sobre televisão e celebridades, jp.com.br/Fefito. Sheik, vamos jogar bola, filho. Tá falando muito, tá precisando ganhar. Aí, falou corintiano, hein, gente? Assim a gente finaliza mais uma edição do Morning Show, prometendo voltar amanhã na programação às 10 da manhã. Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Valeu, tchau. Morning Show.